Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e esse na tela é o Zenfone 3 Zoom, um smartphone lançado pela ASUS em 2017, ou seja, ele é recente, mas nesse tempo ele se modificou de forma considerável, porque já passou por um bom caminho no que se refere a atualizações de software. O Zenfone 3 Zoom é uma espécie de Zenfone 3.5, quer dizer, ele se baseia nas especificações do bom Zenfone 3, lançado em 2016, mas traz adições em departamentos importantes, como a câmera frontal, que tem mais megapixels, a câmera traseira, que é dupla, tem duas lentes, sendo uma com zoom de 2.3 vezes, e a bateria, que tem capacidade enorme de 5.000 mAh, contra 3.000 do Zenfone 3 original. Na classificação mais comum do mercado, ele seria um Android intermediário avançado, que tem preço e potência abaixo daqueles aparelhos super caros. O problema do Zenfone 3 Zoom foi que, quando lançado, ele acabou decepcionando um pouco nesse papel de ser um Zenfone 3 melhorado, porque teve percalços na fabricação da tela, que em muitas unidades apresentava uma linha branca do nada, e principalmente por ter apresentado vários bugs em seu sistema, que atrapalhavam funções como as das câmeras, que prejudicavam o desempenho da bateria, ou mesmo a boa execução do seu sistema Android. Mas estamos no fim do ano e chegamos em um ponto em que ele recebeu muitas atualizações. Ele está rodando o Android 7 Nougat, a Zen UI 4, que é a última versão da interface da ASUS que roda em cima do Android, além de ter recebido um ajuste posterior nas funções da câmera traseira. Como é que ele se sai agora então? Com as recentes quedas de preço, vale a pena ser comprado? Bom, eu vou comentar alguns dos pontos principais a serem considerados. O primeiro é o desempenho dele rodando o sistema, e isso eu posso dizer que melhorou bastante. Ou melhor, ele simplesmente chegou ao que se esperava. Nos dias de hoje eu não estou experienciando nenhuma congelada no sistema, nenhuma reinicialização do nada e coisa assim. Esse aparelho tem 4 GB de RAM e um processador decente, então no dia a dia ele não vai estar entre os mais rápidos, não vai ser um Galaxy S8, um iPhone 7 ou 8, mas tem ótima fluidez rodando o Android e seus aplicativos. Só posso observar que, às vezes, ele abre o aplicativo de câmera de forma um pouco mais lenta do que eu gostaria, dando uma enganchada de uns 2 segundinhos, e também pode levar uma fraçãozinha de tempo a mais para alterar entre os modos de zoom. Não dá para classificar isso como um problema, mas esse app de câmera poderia sim estar ainda mais na ponta dos cascos nesses aspectos. Ah, sim, e também acontece, raramente, mas acontece, um bugzinho que do nada faz o aparelho começar a dar falta de sincronia de áudio nos vídeos que você assiste nele. Isso tanto em vídeos do YouTube ou Instagram, quanto aqueles que estão armazenados na memória interna. É uma coisa que se resolve reiniciando o celular e, mais uma vez, não acontece tanto. Só que, se aconteceu, eu tenho que relatar, né? A ideia geral é que sim, agora temos um smartphone estável, que não fica dando a doida como acontecia antes, que funciona como qualquer bom smartphone deveria funcionar. Eu falei do aplicativo de câmera e é claro que eu preciso comentar sobre as evoluções que aconteceram aqui com os updates da ASUS. Eu posso afirmar que as câmeras do Zenfone 3 Zoom ficaram mais maduras, por assim dizer. A frontal, por exemplo, ela fazia muito feio em fotos e em vídeos com pouca luz, porque estourava a exposição e mostrava muitos efeitos de fantasma na imagem. Agora eles ajustaram isso e ela apresenta resultados mais consistentes durante o dia, além de ser mais ponderada durante a noite. Às vezes a imagem fica até um pouquinho mais escura, só que com definição melhorada e sem os efeitos de fantasmas em vídeos, o que é ótimo. Algo parecido aconteceu com as traseiras. Tanto a lente normal quanto a lente de zoom, elas não ficam mais naquela agonia para deixar tudo tão claro, sabem? E acho que isso resulta em fotos um pouco mais realistas, em diferentes condições de luz, no modo automático. É uma câmera que se posiciona ali, digamos, uma categoria abaixo daquelas que a gente considera as mais tops do mercado. É sim um equipamento de ótima qualidade, até para pessoas mais exigentes. Enfim, dá para dizer isso sobre o Zenfone 3 Zoom. Às vezes ele ainda apanha para fontes de luz mais fortes à noite, às vezes o modo HDR não consegue destacar tão bem as cores quando existe sombra e um céu claro ao mesmo tempo,
Mas poxa, na grande maioria das situações, esse menino tá fazendo fotos que me satisfazem bastante, mesmo depois de ter usado dispositivos dos mais avançados atualmente. Um aspecto que eu devo dizer que não me deixou totalmente convencido no departamento de câmera foi a função ou o modo retrato. Falando de forma simples, é o modo que desfoca o fundo da imagem em fotografias que tem algo em destaque no primeiro plano. Isso ficou famoso no iPhone 7 Plus da Apple e funciona através de um cálculo de profundidade que as duas lentes do telefone fazem. Quando a ASUS implementou o modo retrato, ele parecia muito promissor. Eu tive a impressão de que com uma ou duas atualizações ele chegaria no nível do iPhone, mas curiosamente teve uma atualização que o fez até piorar. E aí, dando um fast forward para os dias de hoje, depois do último update, eu diria que esse modo tá bem melhor, mas ainda não é consistente como eu gostaria. Em algumas imagens ele desfoca bem o fundo, mas em um bom número de outras ele não consegue separar bem os planos da foto e aplica um efeito meio desencontrado, que resulta em um desfoque impreciso ou artificial. Então assim, no estado atual o modo retrato funciona, mas não é de jeito nenhum tão consistente quanto o de um iPhone 7 Plus. Perde e perde de forma clara. Um último ponto que eu preciso abordar é, claro, a bateria. Como eu mencionei no começo, o Zenfone 3.1 tem uma enorme de 5.000 mAh contra 3.000 mAh do Zenfone 3 comum e 3.000 são meio que o padrão atual do mercado. Juntando isso com um processador econômico que o Zenfone 3.1 tem, as expectativas sobre a autonomia dele longe da tomada eram as maiores possíveis. Mas, estranhamente, quando ele foi lançado, muitas pessoas relatavam resultados não tão empolgantes assim. Quer dizer, eram boas marcas de autonomia, mas absurdamente inferiores ao que se poderia esperar. E o que eu posso dizer é que hoje isso melhorou bastante mesmo. Embora ainda não tenha atingido aquela minha expectativa inicial, que era gigante. Como eu uso mais comum de Instagram, WhatsApp, YouTube, fotos com a câmera, ouvir um podcastzinho às vezes e coisas desse tipo, eu tenho conseguido em média algo em torno de 24 horas seguidas de uso total, sendo umas 9 de tela ligada. Então quer dizer, é absurdamente improvável que você vá sair de casa e volte sem bateria com este cidadão. Portanto, vejam bem, isso faz do Zenfone 3.1 um dos aparelhos com maior autonomia de bateria que a gente pode achar no Brasil. Ele é extremamente confiável nesse sentido. Eu acho que pelas especificações poderia ser ainda melhor? Acho sim, mas de todo modo, aceitando esses dados de realidade, dá pra dizer com toda certeza que é um baita telefone para quem precisa de muita autonomia. A avaliação geral que eu faço é que sim, o Zenfone 3.1 melhorou bastante depois de meses recebendo atualizações. A enxurrada de bugs foi resolvida de forma significativa, a bateria deu uma bela estabilizada e as câmeras amadureceram bem. Ainda existem falhas? Existem sim, tanto alguns bugzinhos quanto algumas funções que simplesmente não me convencem 100%, como o modo retrato da câmera. Mas, sem dúvidas, esse é um celular que entrou em minha lista daqueles que eu posso recomendar. Ele teve seu preço consideravelmente reduzido nos últimos meses, então se uma pessoa me pede dica de smartphone que não seja caro e que tenha câmera e bateria boas, poxa, o Zenfone 3.1 brota em minha cabeça com facilidade. Não dá para confundi-lo com um top de linha, porque ele claramente não é, mas é um bom intermediário avançado para os dias atuais, que tem qualidades que justificam a compra. A ASUS ainda prometeu uma grande atualização de software para 2018, que é quando ele vai receber o Android Oreo. Então, quem se preocupa com esse departamento ainda tem um ponto de luz no horizonte para colocar na conta.